Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 horas da manhã, à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19, 53.1, também na internet, no rtv.net.br ou na live no Facebook. É só procurar RTV Criciúma e você ainda pode rever as nossas entrevistas, as matérias aqui da nossa programação no nosso site, no nosso canal no YouTube, né? Só procurando RTV Criciúma também. Antes de mais nada, antes de começar, queria lembrar você que a gente não deve se acomodar com aquilo que nos incomoda. Muitas vezes a gente está desgostoso de alguma coisa, não está contente com algo que está acontecendo à nossa volta, e aí a gente fala uma vez, fala duas, depois vai deixando, deixa para lá, não me importa tanto mesmo, eu não vou conseguir mudar, e muitas vezes aquilo vai, né, se tornando natural. Mas se te incomoda, não se acomode, vai lá, mude, converse, faça a sua parte, trate com a pessoa aquilo que você quer mudar, exponha, né, seu ponto de vista, porque com certeza se for para algo melhor, se for para algo positivo, vai ser bom para você e para as pessoas à sua volta também. Então vamos começar o ano não nos acomodando, fazendo algo diferente, fazendo aquilo que está ao nosso alcance e um pouquinho mais também. Vamos tentar juntos? Ótimo dia para todos nós! E no programa de hoje eu recebo aqui Caroline Calegari, ela que é coordenadora do PROCON de Sara, é agora também secretária de Assistência Social do município, minha xará, já esteve aqui algumas vezes. Carol, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os telespectadores da RTV, do teu programa Tudo a Ver. É sempre uma alegria estar aqui contigo para falar sobre assuntos relevantes nas vidas das pessoas. Pois é, a gente vai falar bastante sobre a questão de consumo, mas eu queria que tu contasse pra gente desde quando que tu assumiu agora a Secretaria de Assistência Social, um desafio novo nesses últimos meses, né? Carol, eu brinco, inclusive, que eu estou desafiando as leis da física, porque eu estou em dois lugares ao mesmo tempo. E não é fácil, então, né? concomitantemente, são muitas responsabilidades, mas como tu falou, é um desafio e, para mim, muito gratificante, porque é uma secretaria, assim como o PROCON promove a cidadania aos consumidores, a Secretaria de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda, veja que é uma secretaria que tem diversas frentes numa mesma pasta. Também promove isso dia a dia no seu trabalho, no seu serviço, tanto da gestão quanto dos equipamentos, levando essa responsabilidade social que o Estado tem, nesse caso o município, em relação aos munícipes. Então é muito gratificante poder fazer a diferença na vida das pessoas também no serviço da assistência social. E, Carol, são duas equipes agora diferentes, né? São equipes, a Assistência Social é grande também, do PROCON já tinha uma equipe mais acostumada, assim, contigo, né? Mas são duas coisas bem diferentes, apesar de as duas tratarem com gente, digamos assim, né? Com certeza. O serviço público, ele até se assemelha em algumas coisas, Carol. Mas como tu mesmo mencionou, são escopos diferentes. Num a gente vai tratar de relação de consumo, daquele problema daquele consumidor que tem um problema nas suas relações. E em outro a gente já trata mesmo da vulnerabilidade ou mesmo de alguma violência que já ocorreu, já houve uma quebra de vínculos. Então são N fatores associados nessa secretaria, que é a Secretaria de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda. Então, esse desafio que eu acho que ainda é um pouco maior, justamente por conta disso, porque a efetiva ação da secretaria pode mudar a vida de uma família, de uma pessoa para melhor. Com certeza. E, Carol, quando a gente fala em consumo, a gente sabe início de ano, a gente sabe que as vendas nesse período acabam sendo um pouquinho mais baixas, diferente do que aconteceu em dezembro, né? Acho que é porque todo mundo já gastou em dezembro, né, Carol? Já comprou Com tudo certeza. e mais um pouco. Acho que tu comprou bastante também, né? A gente não consegue fugir muito, né? Ai, Carol, eu digo que assim, a gente fala, mas como é que diz? O ditado popular, casa de ferreiro, o espeto é de pau. Porque o brasileiro, o criciumense, o içarense, ele tem essa coisa que não pode ver uma promoção. Ver um negócio de promoção parece que chama. E como tu disse, né, a gente se aproveita da data comemorativa, que é o Natal, que é a data que mais fomenta a economia no Brasil como um todo, para acabar fazendo umas comprinhas que muitas vezes a gente nem precisa, né, mas acaba fazendo. Mas agora, nesse mês de janeiro, Carol, nós temos aqueles famosos saldões também, né?
que é aquela mercadoria, daquele estoque que sobrou das grandes lojas varejistas que acabam fazendo essas promoções no mês de janeiro. Então, aquele consumidor que não se endividou em dezembro, por favor, não se endivide em janeiro, porque logo nós teremos o volta às aulas também, né? Então, esse orçamento doméstico é salutar que se faça com a família para não começar aí o ano 2020 com o pé esquerdo, né? Pois é, você falou da questão de material escolar e me chamou a atenção ontem, no início da semana, eu parei numa loja de um monte de coisa dessas, né, de vários setores, e tinha já 2 famílias comprando material escolar. Com a Alice, eu falei, nossa, já está na hora. Porque, claro, né, não é que a aula vai começar amanhã, mas quanto mais essa pessoa se organizar, melhor. E aí ela vai poder fazer uma pesquisa, ela vai poder comprar com calma, que na semana que começa a aula tá aquela loucura no comércio, assim como na semana do Natal estava aquela correria também, é mais difícil até de a gente poder pesquisar, de ter tempo hábil para isso. E essa questão da organização é sempre uma boa dica em qualquer momento de consumo, né, Carol? Com certeza, Carol. E também, falando do Procon Içara, nós fazemos a nossa pesquisa anual também dos preços que são praticados no nosso município pelas papelarias, pelos comércios, estabelecimentos que vendem esse tipo de produto, para auxiliar também o consumidor no sentido de fazer com que ele faça uma economia também na compra. Mas como tu mencionou, é importante que o consumidor ele já faça isso de maneira antecipada, porque além da economia que ele faz com a pesquisa do preço, ele pode estar utilizando aí algum produto do ano anterior, que pode ser reutilizável, e aí entra a questão do consumo consciente também, né, Carol? Então, além disso, ele pode, com um grupo de pais, por exemplo, quem sabe comprar em uma loja, obter descontos mais bacanas do que se ele comprar de maneira individual. Tem a questão também de conversar com esses mesmos pais que são de séries distintas, uma anterior ou uma posterior, quem sabe algum material de um colega que possa ser reaproveitado. Então, tudo isso são práticas que para o consumidor efetivamente pode refletir numa economia também no seu orçamento. Verdade. E aí vai muito também do pai, da mãe. Claro que a criança quer tudo que chama mais atenção, daquele personagem novo. E até naquele dia na loja me chamou a atenção que a menina tinha que escolher uma garrafinha. E eu fiquei observando mesmo, que eu gosto bastante de observar. E a mãe falou assim, tu não prefere essa, é mais bonita, essa aqui é mais colorida, essa... Daí a menina, eu quero essa, mãe dela. Então tá, é R$15 a menos, melhor. E a menina não estava olhando o preço, né? Sim. A mãe estava olhando o preço e estava olhando a beleza do material também. Porque às vezes a gente faz isso, né, Carol? Aquilo que não tinha na minha época, eu quero comprar agora para o meu filho. Aquilo que eu achava bonito, eu quero reproduzir nessa criança. E às vezes a criança vai querer o mais caro, o mais bonito, e às vezes não. Tudo é um jogo de cintura de o pai e a mãe também saber como lidar com a situação para economizar também, né? Olha, essa consumidora, essa mini consumidora aí era consciente, então, Carol. Essa daí não quer cair no superendividamento. Porque, inclusive, uma das dicas que nós damos aos pais e aos responsáveis é não levar o filho na hora da compra, por conta de que geralmente eles querem o quê? Aqueles personagens que estão em voga no momento. E um personagem num caderno, às vezes, pode aumentar de maneira considerável o valor daquele material, sendo que tem um semelhante ou igual, só que só muda o quê? A capa, os desenhos. E aí os pais podem acabar fazendo uma economia também. Só que assim, como tu mesmo mencionou, Carol, eu lembro assim que quando chegava essa época do ano da compra do material escolar, para mim sempre foi uma alegria. E fazer essa compra junto também, para mim, era uma construção daquilo que o ano letivo iria me proporcionar. Então, cabe aos pais aí educar os filhos de maneira consciente para o consumo, para que aí possa também levar o filho, escolher aquele material que mais se adequa à lista de material escolar e continuar com a economia, né? E às vezes até dizer assim, olha, a gente pode comprar um caderno até tanto. O apontador pode ser até tanto e deixar a criança escolher dentro daquela margem de valor. Porque é uma forma de ensinar também, né, Carol? Com certeza, já ensina aí qual é o valor realmente do dinheiro, né, para a criança ir aprendendo, o jovem, o adolescente. Porque quando a gente fala de retorno às aulas, Carol, nós não estamos falando só daquelas crianças em idade escolar, de ensino fundamental, ou os adolescentes de ensino médio. A gente fala também dos acadêmicos nas universidades, né? Então, são diversos setores, são diversas faixas etárias compreendidas num mesmo contexto que é o retorno das aulas. Já que a gente falou de acadêmicos, né, de adolescentes, muitas vezes essas pessoas que entram no mercado de trabalho agora, né, com 15, 16, 18 anos, elas acabam se endividando muito. E de vez em quando a gente vê alguma pesquisa nesse sentido, a FCDL faz muito a respeito disso,
de que os jovens estão cada vez mais endividados. Isso é algo que preocupa, porque às vezes compram, né, um celular, um computador ou algo que não conseguem pagar e aí parcelam, e muitas vezes, quando terminaram de pagar, aquele objeto já está obsoleto, já quer outro. Por isso que é tão importante essa educação do consumo e cada vez mais esse tipo de conversa, um post nas redes sociais, né, uma campanha que é feita pelos PROCONs. Isso ensina as pessoas, né, enquanto crianças, adolescentes, jovens, que elas precisam fazer esse consumo consciente, pelo menos na questão financeira, de eu não ficar endividado, começar a minha vida já endividado, né? É verdade, Carol. Hoje eu vou te dar um dado interessante. Hoje 63 milhões de brasileiros estão em situação de endividamento. Desses 63 milhões, metade deles estão super endividados. Isso significa que eles não conseguem nem ter um mínimo para conseguir passar o mês de maneira tranquila e pagar as suas dívidas. E essa faixa etária não é só da idade adulta ou dos idosos. Aqueles consumidores que estão se tornando ativos, ou seja, os jovens, esses em idade escolar ou em idade que estão na universidade, os acadêmicos, eles também estão se tornando endividados e super endividados, o que é ainda pior. Então, esse tipo de prática de fazer essa conversa, levar a educação financeira é muito importante. E por isso também agora fazendo um jogo de interdisciplinariedade entre o PROCON e a Secretaria de Assistência Social, como eu falei no início da nossa entrevista, ela também tem o escopo do trabalho e renda. Então, essa também é uma missão da Secretaria, levar a educação financeira para as pessoas, para o empreendedor também, por que não, está levando aí esses tipos de ações que são políticas públicas que interferem de maneira direta na vida das pessoas, Carol. Verdade, é muito importante, quanto mais cedo se aprende isso, melhor. E as pessoas vão criando, construindo, né, a vida, às vezes, numa cultura diferente. Porque o pai e a mãe, às vezes, eram muito endividados, o avô e a avó já eram endividados. E quando essa criança, esse adolescente tem essa possibilidade, né, de aprender, de ouvir algo diferente, de entender que ela não pode gastar mais do que ganha, isso é muito importante. Mas quando a gente fala de início de ano também, Carol, muitas vezes as pessoas querem se organizar financeiramente. E eu não estou falando aqui com uma coach financeira, né? Não vou fazer isso com a Carol. Mas quando a gente fala de organização, quando a gente começa pagando dívidas já é uma boa coisa. E a gente sempre ouve, né? Ah, que dívida que eu devo quitar primeiro? Que eu estou com o nome sujo, por onde eu devo começar? Vocês, enquanto PROCON, conseguem fazer essa orientação quando o consumidor chega lá, às vezes, assim, para vocês? Sim, a gente orienta sempre, Carol, que o dinheiro que entra, na verdade, seja reservado para o pagamento das dívidas, primordialmente, né? Claro que tem aquele mínimo para a pessoa subsistir dentro daquele mês, né, ou daquele meio tempo, mas é necessário que seja feito um planejamento para o pagamento da dívida. Por exemplo, uma dívida de cartão de crédito, a gente sabe que mês a mês vai virando uma bola de neve. Então, tem que somatizar qual é a dívida que naquele momento, se eu fizer um parcelamento, por isso que é importante, se eu sei que eu devo, eu entro em contato o mais rápido possível com a instituição financeira e faço um acordo para fazer o pagamento, nem que seja em suaves parcelas, para eu conseguir sair daquela bola de neve. Porque o juro sobre juro, e aí tem tudo mais aquilo que a gente vai consumindo no mês, que acaba aí tornando esse montante uma coisa difícil de realmente fazer o pagamento. A gente sabe que hoje a situação da economia no Brasil tem passado por altos e baixos, os próprios bens de consumo que são essenciais, como os alimentos, até mesmo o combustível, quantas vezes nós falamos aqui, né, Carol, que já se tornaram itens essenciais também para a rotina da pessoa que trabalha, que tem que circular, que tem que ir e vir, também tem aumentado de maneira considerável. Então, como pagar as dívidas, ter que comprar esses itens que são indispensáveis à minha existência e ainda conseguir viver de maneira plena. É difícil realmente. Então, por isso é necessário que o consumidor, que o cidadão, de maneira geral, busque o auxílio. Nós temos diversos organismos públicos que podem auxiliar, o PROCON é um deles. Nada impede que o consumidor que está passando por esse tipo de situação se dirija a esse órgão de proteção e defesa do consumidor, no sentido de buscar uma orientação e, quem sabe, ter uma luz no fim do túnel para voltar à sua situação de adimplente. Pois é, porque muitas vezes as pessoas vivem assim, eu estou devendo, sei que eu estou devendo, mas não tenho dinheiro para pagar, um dia eu resolvo essa questão. E como você disse, quanto mais cedo eu dizer assim, olha, eu sei que eu estou devendo, como é que eu posso pagar, de que forma que a gente pode negociar isso, é melhor, porque essa dívida não aumenta, não fica algo impagável daqui a pouco, né? Tu sabe que só fazendo um parênteses, Carol, essa semana eu estava vendo
na rede social, no Instagram, um meme, porque o brasileiro é campeão em fazer memes, e o meme dizia o seguinte, né, que a pessoa tinha recebido o 13º, e aí ela falava assim, não, eu não vou pagar minhas dívidas, o SPC que lute, eu vou comprar mais. Então isso é algo que já está intrínseco muitas vezes no brasileiro e que é difícil tu mudar a cultura das pessoas. E essas coisas são feitas a conta-gotas. E por isso que é importante levar essa educação para aqueles que estão numa idade ainda de criança, adolescente, jovem, levar esse tipo de educação para que quando eles chegarem a ser consumidores ativos, essa cultura aí de só pagar e depois eu aliás, só comprar e depois eu vejo se eu pago, se eu consigo, se eu tenho saúde financeira para pagar, mude com o decorrer dos anos. Mas eu acredito que a perspectiva é boa, Carol. É verdade, a gente já teve mais um hoje, acho, né? Tomara. Deu muito problema nessa época de Natal, assim, dia 26, 27 de troca de presente, naquela semana da correria de chamados ao Procommensar, ou foi tranquilo esse momento? Sempre dá, Carol, porque as pessoas, de maneira geral, têm muitas dúvidas em relação às trocas, né? Especialmente os próprios fornecedores, que muitas vezes eles não sabem qual é a indicação que eles têm que dar ao seu cliente em relação ao produto que foi adquirido no seu estabelecimento. Então, muitas vezes, o consumidor ele tem a ideia de que se ele vai até uma loja, ele comprou um produto, seja para presentear alguém ou para si mesmo, ele acha que ele comprou, apresentou um defeito, ele vai chegar na loja e vai ter o direito de trocar. Ou mesmo que não seja um defeito, Carol, ficou pequeno, ficou grande, é uma cor que eu já tenho, que eu não gosto, eu tenho o meu direito de chegar lá e trocar o produto. Mas não é bem assim, né? Inclusive o direito à troca imediata ele nem existe nesses casos, porque tamanho menor, tamanho maior, ou cor diferente do que eu gosto, não é um defeito, é uma característica daquele produto. E mesmo quando apresenta um defeito, há um prazo, que é de 30 dias, que o fornecedor tem para recolher esse produto, sanar o defeito. E aí sim, se não houver o respaldo após os 30 dias, o consumidor terá direito a um novo produto, ou dinheiro de volta, ou abatimento no preço. Mas esses tipos de informações ainda são muito controversos para esse consumidor, especialmente do comércio local. Pois é, e aí as pessoas, eu não tenho, a loja não tem obrigação de trocar. Mas muitas vezes, quando a gente vai comprar um presente, por exemplo, dá para trocar? Dá, se manter essa etiqueta ou se apresentar esse cupom fiscal em tantos dias. E hoje as lojas já emitem um cupom até sem o valor, né? Aconteceu, eu comprei um presente para minha irmã, não serviu. E aí ela, cara, eu fui trocar só com cupom. Meu Deus do céu, onde é que tá esse cupom, né? Aí fui procurar, achei. Eu tinha guardado ainda bem, mas é só com aquele cupom. As lojas, geralmente, elas têm uma política interna de troca. E aí, por isso que precisa que aquele consumidor, na hora da compra, saiba exatamente qual é o acordo combinado com aquela loja, né? É a famosa política de fidelização de clientes, Carol. Porque o mercado local, especialmente, ele precisa se adequar, né? Porque, afinal de contas, o e-commerce é algo que já está diante dos nossos olhos. Então, se o comércio local não se adequa ao seu cliente de maneira a fidelizá-lo, ele também acaba perdendo esse cliente aí, não necessariamente para um outro do mesmo comércio, mas para o online, né? Para as lojas virtuais. Então, essa política de fidelização, ela também é frequente, só que ela muda de loja para loja, já que não é uma obrigação desse fornecedor. Então, como tu falou, geralmente, se manter a etiqueta, se durante 7 dias o consumidor retornar, a gente faz a troca. Lembrando que quando essa troca ela é publicizada pelo estabelecimento, se torna já uma exigência. Então, o consumidor pode exigir, caso houver essa fala ou essa informação no ato da compra. E, cara, outra coisa muito comum é assim, não fazemos troca aos sábados e feriados, por exemplo. Tá a plaquinha lá atrás do caixa na hora que a pessoa compra. Isso pode, não pode? É dentro da política da loja? Na verdade, se for um problema que não é um defeito, Carol, como eu te disse, não há responsabilidade da loja de fazer a troca, inclusive. Então, se eles quiserem estabelecer dia e horário, não há problema algum. Diferente se há um defeito no produto. Se há um defeito no produto, a princípio eu procuro o fabricante, né? Mas eu posso também optar por escolher o comércio em que eu adquiri o produto. Então, se há um defeito, eu posso ir à loja sim durante qualquer dia em que estiver aberto, seja segunda, sábado, sexta, para que eu possa fazer valer o meu direito de encaminhar a assistência técnica. Quando a gente procura esse primeiro contato, acaba não tendo
uma resposta, ou às vezes, eu comprei nessa loja, mas é do fabricante tal, não tem autorizado aqui. Acontece muito principalmente com o eletrônico, né? De às vezes a loja não saber dizer o que aquele consumidor deve fazer. A pessoa pode procurar o PROCON, às vezes no sentido de uma orientação mesmo. Eu não estou querendo brigar com a loja, mas eu estou querendo resolver o meu problema. Posso procurar o PROCON? Claro, a ideia é essa, inclusive, Carol, que o consumidor não espere chegar o momento do conflito para buscar um órgão de proteção e defesa do consumidor. Quando ele se precave e quando ele vai lá para obter uma informação, está com uma dúvida, inclusive até para adesão de algum serviço, de algum produto, ele acaba evitando uma dor de cabeça, se informando e ao se informar ele também pode replicar essa informação para outras pessoas. Verdade, né? Quanto mais a gente está informado, mais consciente, um conta para o outro, essa informação vai se multiplicando, né? Realmente A ideia é essa, inclusive essa é uma missão dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, levar a informação para que seja diminuído esses conflitos de consumo. Carol, a gente está começando 2020. Tu tens lembrança de 2019? O que foi o principal chamado, a principal reclamação dentro do PROCON de Sara, já que é o caso que a gente está falando aqui? Não diferencia muito dos PROCONs da região e mesmo do país, Carol, que é as operadoras de telefonia. São os famosos telefones móveis, os serviços de internet, TV por assinatura, lideram os rankings em todos os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Isso porque, claro, também já é um serviço indissociável da nossa vida cotidiana, já que nós estamos a todo momento com o celular, WhatsApp. Ligação já está difícil de a gente fazer realmente, né? Porque a gente utiliza muito a internet. Então, quanto mais eu utilizo um determinado produto ou serviço, é lógico que haverá mais possibilidade de apresentar defeito no serviço ou no produto. Então, isso é um porém. Mas, de outro lado, a gente tem que verificar como a empresa resolve esse problema. Problemas vão existir. A questão principal aqui é a resolução deles. E seguidos das operadoras de telefonia, que são as telecoms, nós temos o setor financeiro, que são os bancos, cartões de crédito, e logo após o varejista. Hoje as pessoas estão mais conscientes assim dos seus direitos quando chegam lá no PROCON, porque a gente percebe que há um tempo atrás, e não tão distante assim, as pessoas procuravam porque não faziam ideia, né, do que tinha que resolver, de qual era o problema, de qual a minha possibilidade com relação a essa empresa de telefonia que me manda boleto todo mês e eu não contratei nenhum plano, essa empresa de cartão de crédito que às vezes está cobrando alguma coisa que eu não sei. Hoje a gente percebe que as pessoas já estão mais informadas. Não, eu sei que eu não devo pagar isso, eu sei que essa cobrança aqui no meu cartão de crédito é indevida. Isso eu acho que já faz bastante diferença na hora que essa empresa recebe essa reclamação, né, Carol? Acho que já pensa assim, poxa, peraí, esse consumidor não é bobo, né? Ele sabe que ele tem direito a alguma coisa, ele sabe que isso está errado. E aí já muda também essa questão da negociação, né? Sim, eu acho que hoje as pessoas têm mais acesso à informação. Mas ter mais acesso à informação não significa que a informação que a pessoa recebe é útil para a vida dela ou que ela compreendeu aquilo que está sendo dito. Por isso que eu tenho, particularmente para mim, como sendo uma missão que eu encaro, independentemente da frente de trabalho que eu estiver fazendo, que é levar a informação às pessoas, Carol, porque isso faz a diferença realmente. Seja relacionado a direito do consumidor, ou mesmo agora na Secretaria de Assistência, ou em qualquer serviço público que a gente vá fazer, ou enfim, que tenha essa responsabilidade, é importante levar essa informação. No caso dos consumidores, quanto mais a gente informa, quanto mais nós temos espaço nas redes televisivas, como aqui o espaço da RTV, que sempre nos dá esse espaço para informar as pessoas, os cidadãos, os consumidores, nas rádios, enfim, nas próprias redes sociais que são tão acessíveis hoje para as pessoas, a gente acaba levando, às vezes, acha que não, mas faz a diferença sim. Às vezes uma publicação, num post, a pessoa lê, passa os olhos e acaba depois guardando essa informação. Então, eu acho importante levar isso às pessoas. Quando a gente leva a informação, a pessoa mais informada, não adianta, né, Carol? Ela é mais consciente em qualquer aspecto da vida. Até porque o consumidor mudou, a forma de consumir mudou, essa comunicação precisa mudar também, né? Ela precisa ser mais acessível e, de fato, está nas redes sociais, como você falou. Não adianta só eu ter, né, um manual do consumidor, ter o Código de Defesa do Consumidor, se a pessoa, às vezes, nunca vai ler aquilo. Eu tenho que ter aquilo de uma forma mais acessível. Né? Às vezes é uma linguagem rebuscada, que a pessoa não compreende, porque, de fato, nem todas as pessoas vão entender aquele juridiquês.
Então, para colocar isso também, refletir numa situação cotidiana da pessoa, muitas vezes ela não consegue ter esse entendimento. Por isso é importante que a gente aproxime os organismos públicos das pessoas, Carol. Quando a gente está mais próximo da comunidade, da sociedade, das pessoas de maneira geral, a gente consegue desmistificar essas informações que muitas vezes na cabeça das pessoas o entendimento é um pouco mais difícil. Carol, para quem está nos assistindo, eu queria que tu deixasse endereço do PROCON, redes sociais, para que as pessoas tenham, né, mais facilidade também esse acesso até vocês e até a informação. Com certeza, o consumidor é aquele que tem dúvidas, não necessariamente se ele for residente no município de Sara, mas para dúvida nós estamos lá para todas as pessoas, para a população em geral. Mas aqueles que desejarem registrar alguma denúncia ou tem algum tipo de reclamação, eles podem ir até a sede do PROCON, que fica na rua Tamiro Guimarães, que é a rua da Prefeitura Municipal, fica no centro de Sara. Nós atendemos das 8 ao meio-dia, das 13 às 17. Agora estamos num horário um pouco mais diferenciado na Prefeitura por conta do verão, então das 7 até às 13 horas, sem fechar ao meio-dia. Também pelas redes sociais, pode procurar o PROCON e Sara, deixa lá sua dúvida, tanto no Instagram quanto no Facebook, que oportunamente a equipe vai estar respondendo. E aos serviços da Secretaria de Assistência, também já faço questão de deixar aqui registrado que a Secretaria da parte da gestão também está funcionando das 7 às 13, sem fechar ao meio-dia, e os equipamentos, que são os serviços que são prestados fora daquela sede de gestão, estão trabalhando normalmente das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Qual é o endereço da sede da assistência social? A sede da assistência social, agora tu viu que o que é o bom se faz ao vivo, né, o Carol? É tanta coisa que eu não sei te dizer agora o nome da rua, mas fica muito próximo da Prefeitura Municipal também. Então, aquele cidadão que necessitar de serviço da gestão da Secretaria, basta que se dirija à sede da Prefeitura, que é no Paço Municipal, pergunte qual é ali o endereço certinho e oportunamente nós estaremos lá prontos para atender todos os cidadãos, tanto eu como toda a equipe da gestão da Secretaria. De fato é muito perto, mas também não vou lembrar o nome da rua, Carol. Mas fica no centro, né? Então fica tudo próximo. Qualquer coisa dá um Google também que acha, né? É verdade. Carol, muito obrigada. Bom trabalho para vocês. A gente deseja um ano de 2020 de muito trabalho, mas de muito fruto para você, para toda a equipe, né, que trabalha junto tanto no PROCON quanto na assistência social. Carol, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de estar aqui iniciando o ano, né? Começamos assim em 2019, inclusive. Começamos assim em 2019 e aqui estamos em 2020, né? Para começar bem, para seguir as tradições. Eu te agradeço sempre pelo espaço que tu me concede aqui no programa. Para mim, como eu disse no início da entrevista, é sempre uma alegria estar aqui, poder levar informação para as pessoas. Eu acho que esse também é um dos papéis que eu tenho como muito claro para mim que eu devo assumir, que é se eu posso auxiliar alguém através das informações, por que não, né? Então, Carol, muito obrigada à RTV que sempre abre esse espaço e eu espero aí sempre estar aqui, quando precisar também a gente fica à disposição, tanto no PROCON quanto na Secretaria, e aqueles consumidores e os cidadãos que necessitarem dos serviços podem nos procurar nas nossas respectivas sedes. Tá certo, muito obrigada. Essa é Caroline Calegari, coordenadora do PROCON de Sara e também secretária de Assistência Social do município, conversando com a gente aqui no Tudo a Ver. Tem intervalo, a gente volta rapidinho com mais informação. Olá, estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, à noite das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19, 53.1, pode interagir com a gente nas nossas redes sociais. É só procurar no Facebook, no Instagram, RTV Criciúma, e ali você assiste as nossas entrevistas, ficam todas salvas na live, e também pode assistir, rever alguma coisa no nosso canal no YouTube. É só procurar também a RTV Criciúma. Mas a gente vai falar agora com Eduarda Reis, que é veterinária, e vamos ter um papo sobre cuidados com os pets, sobre cuidados nessa época do verão. Eduarda, bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece você estar aqui. Quando a gente fala de bichinhos, de pets,
Hoje quase todo mundo tem um em casa e quase todo mundo precisa de um pouquinho de informação, né? Sim. Todo mundo tem uma duvidazinha. Pois é, eu acho que aparece muita coisa no consultório para vocês, né? Aparece bastante. No consultório, nas mídias, no Instagram, no WhatsApp, todo mundo tem uma duvidazinha para esclarecer. No churrasco da família domingo, alguém já chama e diz, Sempre olha, tem. aconteceu tal coisa. Aí não tem descanso nunca, Não. né? Mas quando chega nessa época de verão, Eduarda, tem coisas assim que são diferentes no cuidado com os bichinhos em outras épocas do ano? Ou não? É tudo muito parecido assim? Não, na época do verão, né? Então a gente tem que ter cuidado para manter esse animal numa temperatura confortável, né? Nessa época aumenta os casos de intermação, que é o quê? Uma exposição a uma temperatura maior e esse animal não consegue compensar, né? Pela respiração e acaba aumentando a temperatura corporal. E isso pode levar, sim, ao óbito, né? Então tem algumas medidas, tu deixar ele num local de sombra, né? Com bastante água. Pode fazer gelos, né, na forma de frutas ou conteúdos tipo gato com sachê gelado, né, na forma de gelinho para refrescar. Num que está dentro do apartamento, manter às vezes com o ventilador, se tu vai sair, deixar muito tempo, ou até o ar-condicionado, né? Então, todos os cuidados a gente pensa que seriam ideais para nós, né? Num período de maior temperatura, a gente tem que se respaldar para eles também, né? Porque eles também sentem calor Sim. da mesma forma que a gente Sim. sente Sim. o ambiente abafado Sim. também. Sim. Quando você fala de gelinho ali, como é que dá para fazer, assim, para quem sabe? Pode fazer no caso do gato, né? ou no cachorro também. Compra os sachês, né? E dilui em água e faz no gelinho mesmo. Alguns com frutinhas, né? Ou a própria água mesmo, numa garrafinha, né? E aí tu vai colocar dentro do potinho que ele tá acostumado, às vezes um pote um pouquinho maior, que à medida que com o calor ela vai derretendo e eles gostam desse entretenimento, né? Do mais geladinho, assim. Tem animalzinho que vai gostar e tem animalzinho que não vai gostar também, né? Mas normalmente na temperatura mais alta, a maioria aceita, assim, né? Esses dias eu vi até um post de uma amiga minha que ela tem 2 gatinhos e ela disse, vou servir água gelada para eles. Um adorou e o outro nunca toma aquela água gelada, ele não gosta. E eu achei engraçado, porque eles também são diferentes, assim como tem gente que gosta de água gelada, outro não, os animaizinhos também, né? Mas a maioria, assim, num calor intenso, vai gostar desse conforto, assim. No caso dos gatos, pode ser colocado toalhas mais umedecidas, não molhadas, né? Mas mais umedecidas ao longo da casa, né? Que aí ele vai acabar indo naquela toalha, rolando ali, ou muitas vezes deitando sobre aquela toalha, que alivia um pouco a sensação do calor, né? Então tem alguns truques, cuidados mesmo. Nessa época, os bichinhos deitados no piso, assim, né? No mais Isso, geladinho esticadinhos, né? Onde está mais gelado. Pois é. E a questão da hidratação, eles também precisam se hidratar mais, porque acabam passando mais esse calor, transpira, não transpira? Na verdade, a transpiração ela é menor, né? No caso dos cães e gatos, né? Não tem essa troca como a gente tem com a quantidade de glândulas sudoríparas que a gente tem. Está localizada em algumas regiões, né? Então, a troca deles de calor vai se dar pela respiração, né? No cão, principalmente, né? Então, por isso que ele bota a linguinha para fora. Tá com sede? Não, ele está fazendo a troca de ar. Então, na medida que ele expira e expõe aquela superfície da língua, ele está fazendo a troca. Com isso, eu vou ter perda de calorias, né? Consequentemente de ar, de água, né? Então, a exigência nesse período de verão é maior tanto quanto a gente, né? Para evitar que esse animal desidrate. Então, tem que deixar em maior quantidade. Apesar de que eles têm, né? Se tiver ofertado, eles por eles mesmos vão procurar mais essa fonte de água. Eles vão sentir mais sede, sim. Porque não dá para deixar essa água faltar ou essa água faltar ficar ou ficar muito quente, né? Da mesma maneira que a gente não vai ter um atrativo por essa água mais quente, né? Eles também não. Então, eu vou deixar, ou às vezes num local que pegue sol, né? Ele não vai ter esse interesse. Aí eu tenho os quadros de desidratação decorrente do calor, porque ele não está privado, né, do fornecimento de água. Mas ele vai estar perdendo calor, consequentemente água, né? Então tem que cuidar. Quem transpira mais dessa forma é o gato, é o cão, é parecido? Normalmente eles vão ter glândulas sudoríparas na superfície da patinha, né? Não com todo um corpo como a gente. O gato, sim, tem essa distribuição pelo corpo também. Legal, é curioso. A gente precisa saber também, né? Para saber. O gato ele fica mais cuidar, úmido, né? você vai ver, ele fica mais úmido por baixo, assim. O cachorro não.
né? Mais na superfície de patinha mesmo. No pelo não vai mudar o aspecto pela transpiração, né? Não tem essa característica como a gente. Cara de suado. Não tem. É pela superfície da língua mesmo. Então, por isso que eles ficam ofegantes. E você falou ali do gelinho, de frutinha. Alimentação nessa época do ano, dá para mudar alguma coisa ou não? Se mantém a ração, só coloca mais água, deixa essa água mais fresquinha sempre? O que normalmente se nota é que eles vão ter uma diminuição de apetite. Então, muitas vezes, um animal que às vezes ele comia ao longo do dia, né, o gato, ele vai querer se alimentar mais no período da noite, quando já baixou um pouquinho a temperatura, né? Então, às vezes o proprietário diz, tá acontecendo alguma coisa, que ele tá sem fome. Às vezes é pelo próprio calor mesmo, né? Então, às vezes diminui um pouquinho a quantidade diária, ele comia mais, agora no calor tá comendo menos, né? Então, é normal. Em termos de mudança, de mudar a dieta, não, né? Normalmente, na maioria das vezes, hoje, a grande maioria come ração, né? Então não tem um aporte diferente nesse período de calor. Mas sim oferecer para ele no momento que ele quer. Então muitas vezes o que vai notar? Eu coloco de manhã, ele não quis, né? Nas horas mais quentes. E à noite, assim, aí ele vai ter a fome e vai acabar comendo. Mas às vezes diminui essa quantidade que ele comeria num dia que estaria mais fresco, né? É normal notar. Quando a gente fala a respeito de animais, de alimentação, também tem que cuidar quando nas casas que tem mais de um. Por exemplo, tem 2 cães, tem 2 gatos. Outro dia a gente até conversou sobre isso lá na rádio, né? Sim. Que às vezes eles não vão dividir, um vai passar fome, o outro vai se prevalecer ali. E tem que estar sempre atento a isso. O ideal é tentar separar, né? Quando tem essas casas onde tem mais de um, que isso é muito comum, então se tu não puderes... Quem gosta, a gente já brinca, né? Que é cachorrento, eu gosto muito gato, né? Se tu não puderes acompanhar no momento que eles estão, mas tu vai ter que acompanhar para ver se realmente todos vão estar recebendo a quantidade adequada. Porque aí tu vai ver que sempre vai ter, às vezes, um que está mais gordinho, né? E o outro fica, ou que é mais recessivo, no caso, né? O dominante acaba comendo, né? A alimentação do outro. Então, o tutor tem que ficar de olho nisso, porque pode acontecer. E se eles sempre comeram, Eduarda, num mesmo potinho, eu tentar fazer potinhos diferentes, é uma boa ou é pior, assim? Quando eu percebo que um tá comendo menos do que o outro? Pode-se fazer a transição, né? Não vai ser uma coisa que tu vai conseguir no primeiro momento, mas o ideal é que seja separadinho, né? Tentar oferecer aos 2 no mesmo momento, em potinhos separados, ficar acompanhando, e aí tu consegue fazer a migração. Sim. Você cuidar, né? Senão o outro dominante vai comer o dele e o potinho do outro também, tem que ficar de olho. E nisso vale mais para gatos ou para cães também? Assim, é muito parecido essa questão de dividir potes, de um comer na vez do outro. Os cães são mais gregários, assim, de acabar partilhando. Nos gatos, tem gatos que vão ter esse comportamento de dividir e tem uns que não. Então, tem uns que cada um vai estar no seu quadrado. Então, cada um vai ter um potinho, né? É mais difícil dividir pro gato. Né? Para água vale a mesma coisa? Para água, a mesma coisa, né? Quando a gente fala de gatos, às vezes em apartamento, locais muito fechados, tem uma forma melhor, além de essa água ser fresca, mas de dispor essa água para aquele animalzinho? Às vezes não é na latinha, é numa forma diferente? No caso dos gatos, a gente sempre recomenda, até para aumentar a ingestão de água, né, que sejam colocadas nas casas as fontes, né? Então, as fontes, ela nada mais é do que um motorzinho, né, que vai fazer com que aquela água que está no pote, ela circule. Né? Então ela mimetiza o comportamento que ele tinha antes quando ele era selvagem, então de tomar água no rio, numa lagoa, ou seja, uma água em movimento. Isso faz com que esse gato tenha mais vontade de tomar água, né? Alguns tutores às vezes acostumam o gato a tomar na torneira, né? Então o gato pede, né, para abrir, né, a torneira para ele tomar essa água que vai estar em movimento, vai estar mimetizando essa fonte. Só que tem que ter um pouquinho de cuidado nesse sentido, porque é aquilo. Se o tutor não está em casa e ele se acostuma a tomar na torneira, então quer dizer que ele só vai tomar água quando o tutor tiver, né, ou quando o tutor lembrar de abrir a torneira. Então as fontes acabam facilitando esse sentido, porque ela vai estar sempre em movimento e acaba estimulando. Tem animais que às vezes não se adaptam, mas normalmente se tu oferece para ele desde o início, né, já com a fonte, quando você pega um gatinho pequeno, filhotinho, já oferece a fonte, eles normalmente aceitam bem, né? E aí, no caso de não ser na fonte, trocar com maior
constância essa água, né? Porque o gato, ele acaba tomando em pequenas porções, né? Então, se essa água tá mais quente, não adianta encher um potão para um gato e deixar lá. Ele vai tomar enquanto ela estiver fresca e depois ele não vai querer, né? Então, os potes dos gatos são menores. Então, tem que ter esse cuidado de repor com maior facilidade, se tu não usa a fonte. Os cachorros já tomam mais? Eles tomam mais volume de água. Normalmente, eles acabam tomando mais. Então, normalmente a gente orienta ter aqueles bebedouros que tem uma garrafinha ali, né? Que aí vai estar, à medida que vai baixando o nível, ele vai repondo para não faltar água. Né? Ou botar mais de um pote, nesse caso. E na questão da higiene, assim, que cuidados são básicos, assim, Eduarda, que a gente deve ter, principalmente hoje, eu digo, num apartamento, né? As pessoas estão cada vez mais morando em apartamentos cada vez menores, cada vez com mais animais, porque uma vez se falava um cachorro no apartamento, isso era inaceitável. Sim. Hoje todo mundo tem um cachorro no apartamento, tem um gato, 2, 3. E que cuidados que a gente deve ter com a higiene? Às vezes, porque tá deixando um cheiro ruim, ou porque aquele animal está fazendo necessidade num local que não considera adequado. Que cuidados assim a gente pode ter? Quando se introduz, normalmente, vai pegar um filhote, né? Então, tu vai fazer o manejo dele dentro do apartamento, sendo ele gato ou cachorro. No caso do cachorro, né, a questão do manejo do tapetinho higiênico, ou condicionar ele a fazer no jornal, ou condicionar ele a fazer na rua, né? Então, quais são os cuidados? Trocar esse jornalzinho com frequência, né? Isso vai minimizar o cheiro. Fazer uma higiene com um produto adequado ali, para não deixar esse cheiro de amônia, né? Que é do xixi, né? Os banhos, normalmente... Tem produto bom para isso? Tem alguns desinfetantes mesmo, à base de amônia quaternária, que eles vão mimetizar bem e tirar bem esse cheiro desse local, né? Ou então a famosa que boa mesmo, na proporção água com cloro mesmo, que vai fazer a higiene adequada e tirar o cheiro, né? Então aí, claro, cada proprietário vai ter a sua rotina, né? No sentido de cuidado, né? Mas exige que se tenha uma condição de higiene, né? Trocar com frequência, cada um dia, 2 no máximo, né? No caso dos cães, os banhos acaba tendo a gente não recomenda toda semana, mas o animal que está em contato íntimo com o tutor dentro de um apartamento vai acabar sendo cachorro tomando banho toda semana, né? Porque vai acabar fica cheiro, né? É um bichinho, né? No caso dos gatos, é mais tranquilo a questão de cheiro, né? Eles normalmente não têm essa característica de exalar um odor mais forte. Eles mesmos se lambem, né? E fazem a higiene deles, que contribui para que não tenha cheiro. Aí é o manejo da caixinha de areia, né? Que é recolhendo os dejetos todos os dias, trocando a cada 20 dias todo o conteúdo, dependendo do substrato que tu vai usar ali. Então, seria mais ou menos isso, assim. A questão dos cachorros, geralmente apartamento, banho toda semana. Mas se eu tenho um bichinho mais solto, assim, dá para ter esse banho mais espaçado? Se tu não vai estar dentro de casa, normalmente até a cada 20 dias, tudo certo, né? Ele vai ter o cheirinho dele, né, de cachorro, mas se não tá em contato com o sofá, né, e no ambiente interno, tudo certo, né? A cada 20 dias, 15, 20 dias. E dos gatos? Dá banho, não dá? Com que frequência, né, se dá esse banho? Dos gatos, assim, nós como veterinários, a gente sempre orienta. A gente tem que perguntar pro gato. É uma frase clichê que normalmente a gente usa, né? Porque não é do comportamento dele ter esse hábito de banho, né? Como a gente tem de lavar e com shampoo e secar. O hábito dele de banho, a higiene dele é a própria lambedura. Então, se o gato é um gato que tem um pelo mais comprido, que às vezes exige uma tosa ou uma escovação com maior eficácia, que precisa ir para o pet, o ideal é tu acostumar esse gato desde filhote, né? E aí vai ter gatos que vão se adaptar bem, que é a mesma coisa que tá indo pro spa, e tem gatos que eles vão demonstrar que não, que eles não gostam, eles não toleram. E aí, nesse caso, a gente orienta não dá, né? Porque as condições de estresse que esse animal se submete a esse banho, né? O que traz de prejuízo para ele, é melhor não dar. Então, vai variar de animal para animal. Se ele se adapta bem, tudo certo, né? Não, claro, não toda semana, né? Uma vez por mês seria o ideal para os gatos, assim. Mas se ele não tolera,
Não banho. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não vou dar banho, será que eu não vou estar sendo negligente? Será que eu não vou deixar ele numa condição de higiene precária? Mas os gatos são bem resolvidos com isso, né? Os gatos, quanto a isso, são muito limpos, assim, né? Então, eles fazem a higiene deles pela lambedura mesmo, né? Delegam ao tutor, no caso de um gato com mais quantidade de pelo, a escovação, né? Acostumar esse gato com uma rasqueadeira, né? Ou com uma luva que faz a remoção desse pelo morto, para evitar que eles ingiram esse pelo, que ocasiona bolas de pelo, que causam desconforto e muitas vezes problemas um pouquinho mais sérios, né? Para os gatos. E no mais, é mais tranquilo a higiene, assim. Eles conseguem tomar banho, mas não conseguem se escovar, né, Eduardo? Escovar não dá. Eles até se escovam, né? Mas aí eles ingerem esse pelo que não é adequado para eles, né? E geralmente é mais tranquilo, assim, até fazer essa escovação, né? Se ele já foi acostumado ali desde o começo, às vezes eles são mais quietinhos, assim. A gente sempre orienta assim, né? Quando tu pega um filhote de gato, tudo que tu precisar fazer com ele, que tu queira que ele se acostume, tu vai ofertar para ele naquele primeiro momento, que é até as 10 semanas de vida, que é o período dele de socialização. Tudo que tu acostumar ele nesse primeiro momento, vai ser muito mais fácil para ele conviver ao longo da vida. Da mesma maneira, se tu criar uma memória negativa para ele nesse momento de algum manejo, ele vai marcar isso ao longo da vida. Então, se tu acostumar esse gatinho a ser escovado naquele primeiro momento, né, para ele não se assustar com a rasqueadeira, né, para ele deixar ser manipulado, normalmente é tranquilo. Eles gostam até. O que se faz, Eduarda, quando já se tem um bichinho e vai querer ter outro, né? Porque às vezes as pessoas, eu tenho 2 gatos, vieram juntos, 2 cachorrinhos eu peguei junto. Mas não, agora eu tenho um gato e estou querendo outro. Eu tenho um gato e estou querendo um cachorro. E como é que faz para fazer essa adaptação, né, dos 2 juntos, sendo que um já estava lá primeiro? Então, nesse caso, a gente sempre orienta a questão de paciência, né? Então, num primeiro momento, eu não posso chegar com um animal novinho, né? E colocar lá naquele território, principalmente dos gatos, né? De cara, assim, já deixar ele querendo ele dominar o espaço. Não vai dar certo. Mas se é feito com cautela, né? Então, primeiro, deixando eles em ambientes separados, né, uns 15, 20 dias, colocando eles, por exemplo, um gatinho novinho numa caixinha de transporte, dá para o outro cheirar, né, e depois vai soltando para eles irem se socializando. Normalmente a gente tem sucesso, e eles vão estabelecer uma relação ali de dominância, uma hierarquia, e cada um vai estabelecer um território na casa, né. Já gatos adultos, né, trazer um outro adulto, às vezes é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. Então, sempre depende da paciência do tutor, né? De ter respeitar a individualidade deles, não querer uma aproximação forçada, né? Separar comedouros, bacia sanitária, né? Bebedouros, para não ter problemas de comportamento, né? Por eles não quererem dividir, né? Então, ficar atento na questão da comida. E aos pouquinhos consegue. Normalmente essa adaptação por um todo, para eu poder deixar esses 2 livres nesse ambiente sem supervisão, mais ou menos uns 2 meses. Essa questão é muito importante que as pessoas pensem, até porque hoje a gente tem muita questão de adoção e é muito bacana, né? Mas muitas vezes, assim como são com os humanos, aqueles animaizinhos que estão para adoção, eles já têm um certo tempo, né? E é difícil, geralmente, a pessoa que adotou um filhotinho, geralmente ela adotou algum que já era maiorzinho, e aí já tem outro maiorzinho lá na casa também. Tem que fazer esse contato e tem que ir aos pouquinhos tem que ser e buscar, às vezes, orientação e ajuda, né, Tem que ser Eduarda? devagar. Não tem nada hoje em dia, na questão comportamento, hoje a gente conta com muitos profissionais na questão de adestramento, né? Mas todos, eles vão bater na mesma tecla, é a paciência, né? Então, ele vai aprender como? Por repetição. E da mesma maneira que a gente não gosta de ter o espaço da gente invadidos, eles também não vão gostar, né? Então, tem que ter esse feeling do tutor para ir colocando aos pouquinhos, para ir tendo paciência. E, normalmente, eles interagem bem, né? E no caso de um animal adotado, que seja ele um cachorro, um gato, que às vezes já vem de uma situação às vezes de abandono, de maus tratos, muitas vezes esse animal vai ter alguns traços, né, de carência, de medo, né, que também exige paciência por esse tutor. Eles se adaptam, eles mudam muito o comportamento, a gente dando afeto a eles, né, mas tem que ter a paciência para deixar o tempo deles.
Eduarda, hoje você também faz atendimento em casas, né? Uhum. Em que momentos que chama a veterinária, vem aqui na minha casa, por favor, que eu não posso levar o animalzinho na clínica? Então, o atendimento normalmente, né, o domiciliar, ele vai estar focado nas consultas que não sejam urgências, né, que seja uma consulta de pele, de ouvido, né, algo que não precisa de um atendimento de clínica, que não precisa de um suporte, né. Normalmente o perfil do tutor é aquele que gosta da comodidade, é aquele que tem uma vida corrida, né, e que quer um atendimento mais individualizado, no sentido de conhecer o ambiente desse animal, né. Muitas coisas a gente acaba pegando na história clínica dele, sabendo onde ele está, onde ele mora, com quem ele convive, como é que é o espaço dele. A gente pega bastante coisas que vão trazer para o nosso fundamentação diagnóstica, né? Às vezes um tutor de um gato ou de um animal que tem um pouquinho mais de dificuldade de manejo, então que para ele é muito estressante ir até o consultório. Então a gente como clínico indo até lá, eu minimizo esse estresse, eu consigo avaliar melhor, principalmente um gato, né? As vacinas hoje em dia pela comodidade, então é uma gama bem grande assim de tutores que já optam por essa escolha de ter um atendimento domiciliar. A vacina pode ser feita em casa? Pode, pode. Para quem está nos assistindo, como é que entra em contato com vocês, conhece um pouquinho mais do teu trabalho? Então, pelas redes sociais, pelo Instagram, né, doutora.eduardareis, e pelo WhatsApp. O contato é feito todo pelo WhatsApp, até para eu poder fazer uma triagem, porque muitas vezes não é uma indicação do atendimento domiciliar. Então, aí eu digo, não, já traz aqui para o consultório, ou já é algo mais sério que precisa do atendimento de clínica, né? Então, pelo meu telefone. Qual é o número? É 99963-1535. 99963-1535. Tá certo, Eduarda. Muito obrigada. A gente deseja um ano de bastante trabalho, mas de bastante resultado positivo. E obrigada por ter vindo conversar com a gente. Tenho certeza que tira muitas dúvidas de quem está nos assistindo e dá uma orientação bem importante. Muito obrigada pela oportunidade. Que 2020 seja um ano de muito amor, né? Com esses nossos bichinhos aí que a gente adora. Tá muito certo. obrigada. Obrigada. Essa é Eduarda Reis, veterinária, conversando com a gente aqui no Tudo a Ver, que foi ao ar com você no oferecimento de Oral Sim 3045-7777. O telefone está aí na sua tela. Também conosco Móveis Correia Bac, todas as semanas, com dicas bem importantes aqui sobre o universo, né, da decoração, sobre dicas para você ter uma casa mais prática. Curso de moda do Senac também com dicas sobre o curso e sobre o mundo da moda. A Marzane Sara que me veste hoje e Sul de Beleza está te chamando de Sara também. O telefone está aí na sua tela e você ainda encontra nas redes sociais. Obrigada pela audiência e pela companhia. Um abraço para você e até amanhã. Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis.